Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Não R no H. Hoje temos aqui o Valmir na minha companhia, que acho que foi a primeira vez, Valmir? Olá pessoal, acho que é a primeira vez, né? A Célia normalmente não deixa a gente conduzir, né? Então... Ela sempre quer ter a presença dela em cada podcast aqui, então dessa vez a gente conseguiu superar o desejo dela, né? Assumimos a posição de merecida, né? Mais do que nunca. Célia, fica aí sentada nos bastidores e a gente vai tocar aqui. Queremos agradecer a Ritaco Seguros e também a Trilha Empregos pela contribuição delas, pela nossa realização aqui do podcast. Temos também o apoio da Intercel e da Ciesp, Núcleo de RH, né, Valmir? Exatamente. Núcleo de RH do Ciesp Guarulhos, nos apoiando aí. Né? Ritaco, você falou da Ritaco? Opa, não deixamos de falar dela, não. Isso. Bem, o nosso entrevistado de hoje, Valmir, vai falar daquele assunto que a gente já carregou ao longo dos nossos 30 e poucos anos de trabalho, que é a parte trabalhista, que é uma parte bastante discutida e a gente vê bastante assunto dentro da mídia, né? Que são os direitos e também são as conquistas que foram feitas aí ao longo do tempo. Quero chamar para a mesa aqui o Gustavo Matias, que é o advogado que hoje vai estar falando conosco aqui sobre direitos previdenciários, trabalhistas e também outros assuntos que a gente sabe que se envolve nesse assunto. Gustavão, queria que você dissesse aí o teu currículo, fique à vontade para falar aí para nós quem que é o Gustavo, o doutor Gustavo. Gente, o doutor Gustavo. O doutor Gustavo está aí caminhando já aos seus 14 anos aí, com escritório. Comecei na área de direito imobiliário, regularizando prédio, regularizando terrenos, indústrias. E na pandemia acabei migrando para o direito previdenciário e direito trabalhista. E com isso eu entendi que o mercado ele mudou muito de 2019 para cá. Todas as tendências, tanto na parte de imóvel, tanto na parte trabalhista, tanto na parte previdenciária, tudo teve que se adaptar, né? Então, por hora não seria o termo que eu usaria, né? Então, esse é o meu trabalho, essa é a minha vida, é regularizar imóvel e ajudar tanto as empresas quanto os trabalhadores a ter seus direitos aí creditados da forma que a lei pede. Legal. Gustavo, a gente gosta de estar falando muito de assuntos voltados a trabalhista, direitos trabalhistas. Sim. A tua área, ela é mais voltada para a previdenciária ou para essa parte trabalhista? Ambas. Tá, na trabalhista você faz a parte reclamante? Faço reclamante e faço reclamada. Como eu sou nascido e criado em Itaquaquecetuba, a gente sempre teve comércio, né? Então eu conheço tanto CLT quanto empresário. Então com isso me deu uma dinâmica boa de trabalho. E hoje eu consigo contribuir bem por ambos os lados, né? Tanto fazendo intermediação, fazendo reclamações, fazendo as defesas. Então eu consigo obter um êxito e ser muito claro para o cliente, até onde ele vai poder ir, até onde ele não vai poder ir, qual que é o resultado que ele quer, qual o resultado que ele não quer. E daí não dando garantia, porque no final quem decide é o cliente, não é o advogado. E o assunto que você mais encontra nos processos trabalhistas hoje, em qual área que você encontra mais aqui? Dentro de trabalhista, você tem as reclamatórias de direito ou de... Desculpa. Vamos lá. Acompanhando o teu trabalho dentro do processo trabalhista, quais são os pedidos que você encontra mais na Justiça do Trabalho nessa relação empresa e empregado? Olha, a unanimidade são as verbas rescisórias, né? Normalmente são calculadas erradas ou pagas fora dos prazos de 10 dias úteis após a demissão do reclamante. Então, normalmente eles não conseguem calcular aviso prévio corretamente, saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, mais um terço. Então, talvez a contabilidade ou a empresa não tenha essa habilidade.
faz o cálculo, enche de multa as verbas, o TRTC do funcionário e manda embora. E às vezes não pagam periculosidade ou insalubridade, também são pedidos comuns. Tá? Então é isso que as reclamatórias hoje em dia têm mais. E as empresas também têm uma dificuldade com cartão de ponto. Muitas fazem manual ainda, outras fazem digital, e outras ainda, além de fazer digital, pedem para o funcionário assinar depois. Então ele pôs o dedo ou pôs a face, faz uma alteração dentro do sistema para não computar horas extras. Então acarreta muito isso, né? E existem alguns reclamantes que eles vão tirando o print, vão guardando para depois fazer esse controle de ponto, para bater com a empresa que eles pedem para assinar. E ainda tem aquelas empresas que procuram seus direitos, não vou pagar nada, Com e não certeza. paga nada de rescisão? Sim. Olha, posso falar que a cada 10 que eu atendo lá, 3 é dessa forma. Eu prefiro pagar de uma vez só do que ter que pagar agora e depois você entrar com uma ação trabalhista. Então, ainda existem empresas assim, que correm esse risco. Você falou, né, doutor Gustavo, com relação aos pedidos, né, de insalubridade, periculosidade, né? Né, já vamos entrar já na reforma trabalhista, Edson? Acho que vamos, né? Só para Você sabe que esse assunto ele vai e volta. Porque logo quando houve a reforma, os pedidos de insalubridade e periculosidade, eles foram, vamos dizer, deixados de lado porque aquele que perdia tinha que pagar o perito. Isso acho que foi durante um ano, mais ou menos, que ficou assim, bem tranquilinho. Hoje eu acho que desandou o negócio, né? Todos os pedidos têm lá insalubridade e periculosidade. Tem porque voltou do tribunal de que se for beneficiário da justiça gratuita o reclamante, é o Estado que paga, a União que paga os honorários periciais, né? Então, voltou com força total isso daí. Então, mesmo não tendo direito, normalmente ele faz o pedido para criar volume na ação e forçar um acordo na própria Justiça do Trabalho. Principalmente quando, né, deve ser o seu dia a dia, mas eu e o Edson, nós participamos bastante como preposto e aí o juiz fala assim, olha, o perito eu vou arbitrar em 3 salários mínimos, né? Então, acho que é melhor fazer o acordo. Aí é um acordo de 3 mil, que são 2 salários mínimos. Exatamente. Então, normalmente a empresa... Faca no pescoço, né? Exatamente. Normalmente a empresa ela tenta não correr riscos, né? Então, ela vê a possibilidade de talvez ter uma perícia positiva, além dela ter que pagar as verbas em relação à insalubridade ou periculosidade, ela ainda vai ter que pagar o perito. Então, ela coloca no risco, né? Ela coloca na conta. Você sabe que a gente trabalhava numa empresa e a gente tinha isso que quem pagava é quem perde, Sim. Que no caso é o perito. E o perito sabia que ele sempre ia receber 200, 300 reais se ele desse perda do direito do reclamante. E a empresa, se fosse punida ou se ela fosse enquadrada com a periculosidade ou insalubridade, quem pagaria era a empresa e pagaria um salário. Exatamente. Qual que foi o conceito que muitas empresas na época usavam? Excelência, eu quero pagar o perito. Ele já se antecipava, independente do resultado, eu quero pagar o perito. Por quê? Porque senão o perito poderia dar uma condição desfavorável para a empresa. E até que funcionou algumas vezes, mas depois a parte reclamante começou a reclamar, né, de questionar que dessa forma era tendencioso a decisão do perito, né? Então acabaram cortando isso. Mas por um bom tempo, quem pagava era até a empresa para ela poder não deixar o cara pensar em se eu punir a empresa, vai ser ela que vai pagar. Então, eu acho que isso foi uma coisa que sempre mudou lá no passado, né? E essa parte de processo trabalhista, você já chegou a vivenciar alguma coisa em que o processo ele se desenrolou por conta do que acontece dentro de uma sala de audiência, não? Você diz... Na dinâmica da audiência... Tudo mudou em relação ao processo. Exato. O que estava previsto, assim, se achava que o processo estava bom e ele se virou de um momento para outro.
Não foi um caso, não. Foram vários casos. Você acha que isso é muito fácil de acontecer? É muito fácil de acontecer, né? A gente tem um grupo de amigos aí que são advogados trabalhistas, né? E a gente até brinca, né? Que tanto o preposto quanto as testemunhas, né? Não prometem nada e entregam tudo. então a gente corre... Não que nós corremos riscos, né? A gente conversa, vê a possibilidade, principalmente com o preposto da empresa. Às vezes você vai conversar com a testemunha do reclamante, tem que ser uma conversa muito objetiva, porque quer falar muito e você não pode deixar falar. Para não trazer prejuízo para o reclamante, né? Mas não foi uma ação, não. Foram inúmeras ações aí que você entra para a audiência, tanto quanto para reclamante quanto para reclamada, que o processo para um lado está ganho e na audiência, duas palavras, reverte legal. Eu lembro de uma situação, Valmir, que a gente estava numa audiência lá em Belo Horizonte ainda. E aí o processo para nós estava tranquilo, a gente estaria tranquilo, estava com a testemunha lá, a testemunha sempre falou bem também, estava tudo certinho. Eis que na hora, a parte final, a gente sempre fala aquilo para a testemunha: olha, nós vamos entrar, você fica aqui fora, desliga teu celular e fica com o documento na mão para poder, quando chamar, você entrar. Ele: não, mas eu não trouxe documento. Falei: você está brincando? Você não tem nenhum documento de identificação? Ele falou: não. E naquela época não tinha celular tão efetivo como tem hoje, que você pode usar um digital. E qual foi a única possibilidade que a gente tem? Fechar um acordo. E aí a gente fechou um acordo, até que o acordo foi um pouco maior. Qual foi o resultado disso? Isso serviu de referência para os próximos processos. Porque a pessoa perguntou assim: não, mas você fechou acordo com aquele outro rapaz? Eu falei: não, mas eu não tinha condições, porque... mas vocês trouxeram o testemunho. Não, mas minha testemunha estava sem documento. Eu tive que fechar um acordo para não gerar um passivo depois. E isso é uma coisa que acontece bastante, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque a gente estava com tudo certo, mas tivemos que fechar um acordo para que não acontecesse o pior. Eu já passei 3 situações igual a sua, né? Uma foi o preposto e 2 foram... Uma foi o preposto, uma foi a advogada e a outra foi uma testemunha. A advogada acabou esquecendo a OAB, mas eu conhecia. Por questão de urbanidade ali, eu falei: excelência, eu reconheço a doutora como advogada. Depois ela junta a OAB dela no processo, pelo preposto da empresa também. Eu perguntei para o reclamante: você conhece essa pessoa? Ele falou: conheço, é assim na empresa. O reclamante reconhece, se puder dar o prazo aí para apresentar, para a audiência seguir, o processo também não ficar parado, e a testemunha da mesma forma. Então, tem uma questão de urbanidade, mas já ouvi casos, igual o seu agora é mais um, que não trouxe documento, a parte se aproveita e fala: não vou ouvir porque eu não te conheço, não reconheço, e vida que segue. Não, mas isso eu acho que é uma coisa bastante dolorosa ali, quando você sente que você está com tudo certo e reverte tudinho. Gustavo, uma boa parte do pessoal que nos assiste, né? Eu acho que a maioria são profissionais de RH. Tá. E, via de regra, o preposto em audiência trabalhista, normalmente, é alguém do RH. Sim. É o profissional de RH. Você falou, o testemunho e preposto, eles entregam tudo, né? Você, quais dicas com relação à atuação do preposto, quais os cuidados que precisa ter, o preparo para esse preposto, para ele chegar e realmente ser um suporte, um apoio para o advogado, né? Sim. O que você me diz disso, do preposto nas audiências? Sim. Só não vamos generalizar, tá? A parte de eles entregam tudo. Acontece bastante, mas... É possível, É né? possível, né? Olha, o preposto em si pode ser qualquer pessoa, desde que tenha conhecimento dos fatos. Ela não precisa vivenciar, mas ela precisa ter conhecimento. O que o preposto tem que ter junto com o advogado? Você tem que formar junto da defesa, olhar tudo que está sendo pedido, se existia ou não existia, se existe prova documental ou não. Se não existe prova documental, tentam de alguma forma mostrar que o reclamante está errado, que aquilo não existiu. E a testemunha da mesma forma pela empresa. Agora, se for prova documental, não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas o que eu sempre digo, e quando eu vou fazer testemunha audiências pela reclamada, eu pego o preposto e a testemunha da empresa e a gente conversa.
faz um bate-papo legal. Fala a verdade. Porque às vezes você pega uma audiência, juízes que gritam, os juízes são mais calmos. Teve juiz que já bateu na mesa, o preposto da empresa começa a chorar. Lembra, Yara? Sim. Fui fazer uma audiência outro dia, a gente tinha formulado algumas perguntas e respostas para a preposta, para ela estudar, tudo certinho, ela estava com a cópia no colo, o juiz perguntando, ela estava olhando. Eu falei, meu Deus do céu, você não pode, né? Peguei da mão dela, enfim, o juiz, graças a Deus, não discutiu, não brigou e a audiência seguiu. Mas as informações precisam bater. Em relação à defesa. Não dá para o advogado fazer uma defesa e chegar na audiência a preposta falar totalmente ao contrário e a testemunha falar totalmente ao contrário. Então, o trabalho do advogado vai em vão. Ele fica vendido e não tem muito o que fazer. Ou seja, a defesa precisa chegar para o preposto com alguma antecedência para ele estudar o processo. Exatamente, porque querendo ou não, o advogado ele só é a ferramenta que vai produzir a defesa. Quem vai transmitir informação é o dono da empresa, ou o RH, ou o líder de setor, ou o gerente que vivenciou isso, a situação, a relação. E o advogado vai moldar a defesa da forma que ele acha que vai ser mais benéfica para a empresa. Jamais ele vai atuar de uma forma para prejudicar, a não ser que seja algo que é prova material, que é documental, que não tem que se discutir. Mas em relação a algum dano moral, algum assédio, ele consegue fazer a defesa, instruir a defesa de uma forma que fuja do risco de uma condenação. Aí eu vou numa provocação, né? Pela sua experiência, os empresários, eles não dão ou dão a devida importância ao preposto. Porque o preposto ele vai lá representar o dono, né? Eles realmente dão a importância que deveria ou... Eu complementaria dizendo, se eles sabem a importância que é o preposto dentro do processo. Não, eu entendo o preposto, mas ele sabe a importância que ele está assinando. Mas assim, o que eu acho assim, interessante é o quê? Pô, ele vai me representar, você vai ser meu preposto. Você tá o que você falar, você está falando por mim. Exatamente. Né? O preposto é isso. O preposto ele é o dono da empresa naquela audiência. Ele está na figura de empresário. Então, ali, né? O empresário ele tem que saber, o cara vai me representar, se ele fechar um acordo de 100 mil, eu vou ter que pagar. Né? Então, o que você acha? Dão a devida importância ou não? Pelo que eu vivo, pequenas e médias empresas dão uma importância extrema a isso. Grandes empresas, vida que segue, manda alguém lá, não dá tempo de ver isso daí, põe no giro da empresa e a gente vai pagar. Por que eu te falo isso? Porque quando você pega uma pequena empresa, uma média empresa que está ali em ascensão, está crescendo, é um risco calculado a trabalhista? Mas eles não podem tomar uma condenação de 50 mil, 100 mil, e se vão falar que passa de 20 funcionários, eles erraram com os 20 funcionários, imagina você ter condenações de 100 mil das ações trabalhistas de 20 funcionários, são 2 milhões, já acabou, quebrou a empresa. Agora você pega empresas que faturam por dia em média de 5, 10, 20 milhões, eles pagar 100 mil de trabalhista por dia, não vão nem sentir no caixa da empresa. Então, situações que eu vivi já com muitas empresas aqui na região, que quando elas são grandes, manda qualquer pessoa, e às vezes a pessoa acaba fazendo 2, 3 audiências seguidas, muda a forma, muda a interpretação, e com isso só vai gerando prejuízo. Existe a figura, pelo menos hoje, né? Eu não sei desde quando, mas existe a figura do preposto profissional. Sim, R$120 por audiência. Dependendo da empresa. Valmir, é isso? Paga passagem também? Tudo? Eu acho que está tudo incluso aí. Dá para fazer Brasil, então. Rapaz, um bom preposto, pode. Para quem viajou durante 15 anos aí o Brasil inteiro fazendo audiência. Se você pegar Barra Funda e Zona Leste, onde eu tenho uma consideração, uma quantidade de ações considerável de ações, é até engraçado que normalmente às vezes a gente faz 2, 3, 5 audiências no dia, o mesmo preposto faz 3 audiências para empresas distintas, testemunhas são distintas, e a gente começa a brincar e acaba tendo um vínculo de amizade.
Mas, assim, em relação a valores, é mais ou menos isso daí, de 120, de 80 a 150, dependendo da audiência. Eles são prepostos profissionais e estão sendo bem remunerados. E tá dando mas dá resultado? Ele... Se fizer 4, 5 no dia, é melhor que o Uber, pô. Exatamente. Então, mas ele não faz besteira? Olha, por ser profissional, né? Vamos dizer assim. Pelos que eu vivi, o que eu acho muito legal é que vem o advogado da empresa, eles já vão conversando antes, né? Sim. Então ele passa a realidade e ele também não corre risco. O que eu percebo é que eles não correm risco, eles não falam... Ele pode mentir, né, pô? Ele pode até mentir, mas assim, ele vai correr um risco de talvez tomar uma condenação, porque realmente ele não sabe a realidade. Ele vai dentro do que está na defesa, que ele dá uma lida na defesa e vai trabalhando em cima daquilo. E assim, pelo fato dele não precisar ter vivenciado, só saber dos fatos, ele vai pela contestação. Então, acho que o profissional é melhor do que pegar alguém do RH, porque ele vai ser treinado pelo advogado, ele já tem uma certa experiência, ele já entende o que o juiz vai perguntar, que às vezes as perguntas vêm dúvidas, né? Ele faz uma pergunta com uma segunda intenção e ele já tem essa habilidade. A gente lá na empresa, o Valmir era preposto, eu também, e éramos em 8 pessoas mais ou menos ali ao longo, né? Bastante. Tinha bastante, mas todos eram do RH e a gente já sabia muito bem, né? Todo o desenho da empresa, como que era. Então, ser preposto na empresa era fácil porque a gente já sabia de todo o negócio, sabia como funcionava tudo e funcionava muito bem sendo esse preposto quase que chamado profissional, né, Valmir? Porque a gente saía daqui, ia para o Brasil inteiro representar a empresa como preposto. Agora, Gustavo, saindo um pouco dessa parte onde a gente fala de processo trabalhista, mas falando das tendências trabalhistas, né, que são os direitos. O que você enxerga dentro da tua vivência? O que você está enxergando aí de mudança para os próximos anos? Aí você acha que a gente tende a melhorar ou tende a piorar? Olha, vamos já, se vocês me permitirem, vamos introduzir já a geração Z que está vindo aí, com força total para o mercado de trabalho. Os próximos 15 anos são eles que vão dominar o mercado de trabalho, né? E assim, eu entendo que vai ter uma flexibilização da jornada de trabalho. Então, é perceptível que eles querem estar numa empresa que vai valorizar e fazer eles crescerem do que salário. Eu não sei se vocês estão conversando com mais alguém, mas é o que eu tenho visto hoje, né? Essa flexibilidade vai vai diminuir um pouco aquela rigidez. A não ser quem é operário, faz parte de manutenção, mas essa parte de tecnologia vai ter uma flexibilização gigante. Mas só que isso vai entrar em conflito com as nossas leis que estão arcaicas aí, né? Que está bem antiga. Sim, assim, se você pegar hoje essa relação híbrida, né? Home office, vai para a empresa. As empresas estão tentando se moldar. E eu acredito que para os próximos anos a CLT vai ter que se moldar também, porque vai ter que criar uma norma para isso. Porque para a empresa vai se tornar mais benéfico, vai ter um custo menor. Para o funcionário, pode ser que ele tenha algum custo, mas para a empresa é muito mais barato manter ele em casa do que levar para a empresa, porque vai fugir de um vale-transporte, a energia vai ser muito menor, consumo de água, série de fatores. E ele ficando de casa, dizem alguns empresários que muitas pessoas estão rendendo mais, outros não. Né? Mas nós tivemos aí recentemente essa questão do Itaú, né? E eu acompanho aí, principalmente pelo núcleo, né, de RH do Ciesp, e é vamos dizer, uma minoria, pelo menos é o que eu acompanho, de empresários que gostam dessa prática do home office ou híbrido, né? O Itaú aí foi... Você viu? Então, mas você ficou sabendo do detalhe do Itaú? Sim. Você sabe que um dos problemas de não marcação que eles alegaram falta de produtividade. Uhum. O maior problema foram aqueles períodos que a pessoa sai de férias e não descansa. E aí, quando ela vai sair de férias mesmo, aí está ela com o ponto em aberto, mas ela não trabalhou porque já tinha negociado com o chefe o descanso. E aí deu como improdutividade. Então, foram aqueles tratamentos pontuais, mês a mês ali, junto com o chefe, e que não avisaram a inteligência artificial de que poderia acontecer isso, ou então não revisaram
esse tipo de possibilidade para poder não demitir pessoas que não estavam. Eu acho que aí é um grande exemplo de não consultar o RH, né? Exatamente. Né? Eu não digo só o jurídico, não, mas consultar o RH. Qual a melhor prática para fazer a dispensa desses, acho que foram 1.000 pessoas, né? Como se dispensar? Dispensaram de um jeito que realmente ficou muito mal na mídia, né? Então, foi muito sigiloso, o RH não foi consultado, Edson. Exato. Colocou muita gente na rua muito rápido, né? E assim, hoje a gente vive de informação. Um coloca no Facebook, Instagram, o outro vai colocando, vai girando. Daqui a pouco vem o sindicato, faz aquele levantamento que está tendo inúmeras homologações que, Itaú mandou 1.000 pessoas embora por falta de produtividade. E às vezes ali, vai falar, 90% estava trabalhando igual louco e aí agora eu vou te colocar numa situação que é interessante. Você comentou que hoje a geração Z aí não tem muita vontade de querer o salário, e sim é mais a qualidade de vida. Não, mas eles querem salário. Mas só que a gente hein? tem. Então, só que a gente tem uma lei que fala sobre igualdades salariais, que ainda mesmo pelo sexo masculino com o sexo feminino. Sim. E aí, como é que a gente faz isso? Olha, as empresas, muitas empresas já estão entendendo que essa igualdade tem que igualar a parte salarial, tanto de homem e mulher, a parte de gênero também, que está vindo forte para o mercado de trabalho. Então, a tendência é ficar tudo equilibrado. E isso é um pensamento que eu tenho, porque vai chegar um momento que não vai importar se é homem, se é mulher, se é binário ou não binário. Eu não entendo muito dessas diferenciações. Dessas diferenciações. O que vai mandar é o seguinte, é a qualificação da pessoa, se ela dá resultado ou não. Então, você entende que tanto essa condição do híbrido, né, o trabalho híbrido e o remoto, aí a gente vai ter uma legislação mais trabalhada, focando essa qualidade de vida para os novos empregados, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, Gustavo, vamos colocar uma pergunta rápida aqui e aí você responde para a gente, pode ser? Se eu souber. Bora lá. Primeiro questionado, posso descontar qualquer coisa no salário da pessoa? Não. Os descontos, né, que são os descontos legais, que é a Previdência, INSS, Imposto de Renda direto na fonte, Vale Transporte, Vale Alimentação, convênio médico, se a empresa dá. Se estiver faltando mais algum, que vocês me ajudam, que vocês são do RH. Qualquer outro benefício que tenha a participação do empregado. Né? E aí entra aquilo que você me perguntou, Valmir, que você comentou que é o maior desconto que está tendo hoje na folha. Hoje em dia, a gente acompanha os colaboradores saem da empresa, são dispensados, são demitidos, e na hora de ver a rescisão, tomam um susto com o desconto do empréstimo, porque hoje dá uma caça aí aos empréstimos, né? Só que na hora da rescisão, normalmente não concordam com o desconto. Sim. Né? Então, virou aí uma mania, sim, quando emite o TRCT, com um desconto independente de percentual de valor, há um questionamento. É um questionamento, que é o empréstimo consignado, né? Sim. Que eles autorizam. Tem a contribuição sindical também, desde que seja expressamente... Assistencial, né? Assistencial e expresso, né? Isso. Mas essa parte do TRTC, estão descontando, e se achar algum problema, corre atrás e vida que segue. O problema é que tem uma memória aí também. Mas eu peguei tudo isso de empréstimo, né? Esquece, né? Mas é que nem na época do desconto de farmácia também. A pessoa vai comprando a farmácia, vai comprando. Eu lembro muito que depois fechava sempre, né, no dia 15. Aí quando chegava no final do mês vinha aquele estouro. Algumas empresas estão trazendo profissionais para dar palestras sobre educação financeira. Porque... pode parecer um chover molhado, mas empréstimo você tem que pagar, não é? O dinheiro você recebeu, né? Ele conta assim, pegou 10 mil de empréstimo, vai pagar 15, 16, ele acha que é só os 10. Então, ele vai fazer conta e, já paguei 12, 13, não acaba nunca meu empréstimo, né? E continua descontando. Então, normalmente, na emoção, ele vai ali,
faz o empréstimo, mas esquece da responsabilidade do pagamento. Não, e o tempo lá, sei lá, 36, 40 parcelas e consome ali 30, 40% do seu pagamento. Exatamente. Aí imagina, 3, 4 anos pagando isso, qual que é a motivação dessa pessoa para trabalhar? Porque ela já não recebe mais salário, né? A educação financeira, por isso que muitas empresas estão buscando isso. Traz profissionais para dar palestra, para mostrar que tem que ser com o pé no chão e muito bem analisada essa questão do empréstimo consignado, né? Sim, algumas empresas trazem gestor financeiro para a empresa, tanto para ajudar a empresa nessa parte de gerenciamento financeiro, quanto tratar com os funcionários. Só que tem muito colaborador que não está nem aí. Tá nem aí, cara. A vida que segue é o seguinte, vai trabalhar, fez um empréstimo em 36 meses, ele trabalha 12, já tem algum benefício, dá um jeito de entrar com uma rescisão indireta, dá um jeito de ser mandado embora, aí vai fazer o TRTC, já descontar tudo, fica bravo, porque não era para descontar, porque era obrigação. Então fica aquela discussão, né? E no final todos perdem, né? O empresário que estava investindo no funcionário e o funcionário que por questão de, sei lá, não sei nem se seria estratégia ou questão de necessidade, enfim, ele deixa de ser uma mão de obra valiosa, faz um empréstimo que não vai conseguir pagar, acaba perdendo emprego, começa a correr atrás de outro e acaba se endividando e vira uma E carrega a dívida, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Exatamente. E aí, doutor, tem outro questionamento. Funcionário faltou e apresentou o atestado para a empresa daqui a uns dias. A empresa pode recusar, sabendo que esse atestado não tem uma veracidade? Vamos com calma. O que acontece? A empresa pode recusar a receber o atestado, sim. Só que para ela recusar, precisa de seguir a lei, né? E assim, se tiver o médico da empresa, o funcionário obrigatoriamente tem que passar por ele. Não tem o médico da empresa, se tiver o convênio, o médico do convênio da empresa. E em seguida o SUS. Caso o funcionário apareça 2, 3 dias depois com esse atestado, tal, tá rasurado, tá sujo, tá com uma CID duvidosa, tá rasgado, uma frequência de atestados com CIDs diferente, o empresário pode se recusar, sim. Pode se recusar. Você sabe que eu tive uma experiência na empresa em que o funcionário procurava o SUS para pegar o atestado e ficar em casa. E a gente questionou na época. Eu falei, poxa, mas a empresa te dá o convênio médico para você poder passar. Uhum. Ele me falou, mas eu não pago coparticipação quando eu passo no SUS. É um bom argumento. Errado ele não tá, né? Meu amigo, aquilo me fez eu ficar sem resposta, entendeu? Então ele falou, vocês me dão convênio, mas eu tenho que pagar toda vez que eu faço uma consulta. Agora, no SUS eu não pago e é perto da minha casa, eu não preciso nem pegar ônibus, nada. Então, isso daí também, às vezes, tem que levar em consideração, né? Aí vira a questão de urbanidade e humanidade entre o RH e o funcionário, né? Ainda mais se for um bom colaborador, então não tem muito para onde você Tem correr. Algumas convenções que ela indica prazo para apresentar o atestado. Sim. Tem algumas que indicam. Sim, normalmente eles pedem 5 dias ou... 48 horas, né? Isso. Tem algumas empresas também que já disponibilizam o aplicativo da empresa ou o site da empresa já para anexar lá para subir o atestado e tudo mais. O que acontece em algumas empresas, normalmente quando eles entram em contato, falam assim, doutor, eu não estou botando fé nesse atestado do funcionário. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não sei, ele faltou, já tem 2, 3 dias, trouxe atestado aqui de 10 dias. Eu falei, dá um pulo no SUS, vê se você consegue, né? Ver onde que foi feito o atendimento, ver se o médico estava lá. E por vezes o médico não estava, ele não compareceu, então ele comprou o atestado. E, cara, essa semana, hoje é terça-feira. Ontem nós recebemos a confirmação onde eu trabalho que 2 atestados de uma colaboradora são falsos. Então, para você ver que não é só eu que estou passando, o senhor também. Não é pontual isso, né? Agora, vamos seguir até porque o tempo a gente já está perdendo. Vamos, 2 minutinhos. Doutor Gustavo, você falou de rescisão indireta. Sim.
O que aconteceu o que está acontecendo nesses últimos 4 anos? Essa enxurrada de rescisões indiretas, coisas que se você voltar 5 anos, não tinha. Não tinha tanto, né? Não, era raro. Foi estratégia, né? O negócio virou. Normalmente começa as rescisões diretas, elas começam mais ou menos aí no mês de setembro, outubro, né? Que a audiência vem em novembro. O que eu sinto hoje do reclamante é que ele quer passar o final do ano em casa, tranquilo, recebendo seguro, uma parcela do fundo aí para ele pegar, às vezes com saque aniversário, pega a multa. E ele tenta achar alguma falta do empregador. Deixar de recolher o INSS, FGTS, tá com 2 férias vencidas. Você quer dizer que ele atrasar salário. Você quer dizer que arrumou uma forma de pedir demissão. Exatamente. Então, se tornou uma maneira clássica. É uma diferença de hora extra. Pô, já vi enquadrar como... E o juiz dá? Sim. Dá, já vi casos que deu. Porque normalmente paga as horas extras, mas não paga o adicional, né? Então, vai muito da habilidade do advogado. Tem muito advogado bom na rua que consegue mostrar isso que ele está falando das horas extras, que não paga ou paga com deficiência as horas extras, e consegue a rescisão indireta. Entregou um EPI, mas você não tem a ficha do EPI. Como comprovar que entregou? Sambou. Uma outra coisa também que as empresas se perdem, entregam EPI... E não pega assinatura. Mas EPI de uso coletivo, você já viu isso? Fala assim, não, eu estou entregando um EPI. Que EPI? Não, tem uma blusa lá, uma jaqueta que a gente entregou para ele usar para entrar na câmara fria. Tá. Quantas pessoas usam esse EPI? Todo mundo. Fica ali na porta. Exatamente, né? Você pergunta, mas o que significa EPI, né? Aí o pessoal começa a dar risada, mas é uma coisa natural. E muito EPI vencido também. É uma coisa que chove no mercado e eu não consigo entender, porque normalmente eles têm técnico de segurança do trabalho, tem um pessoal do RH, um xerife que toma conta disso. E sempre passa. É difícil não passar. E acho que com essa alta tecnologia que a gente tem hoje, já não era para estar acontecendo essas deficiências. Mas tem a tecnologia, ela é importante, é necessária, é fundamental. Mas eu acompanhei uma perícia e levei, né, as fichas de EPI ali para apresentar para o perito 10 fichas de EPI, 10. Né? E lá todas assinadas digitalmente. Né? Em dias diferentes, horários diferentes, só que a assinatura foi no único dia. Então, continua fazendo a besteira deixa para depois a assinatura. Exatamente. Aí o perito falou assim, Valmir, faz o seguinte, volta para a fichinha papel, porque você entregou, ele assina na frente. Exatamente. Você entregou, ele assina. Ou quando entregar um EPI, fala para a pessoa entrar no aplicativo e já assinar na hora. Sim, então, ou seja, a tecnologia aí foi mal utilizada. Uma outra coisa também que acontece muito é a questão de cartão de ponto, né? O cara vai bater no ponto lá, depois a empresa faz o relatório das horas dele para ele assinar, mas entrega 6 meses para ele assinar. Ele fala assim, mas como é que eu vou conferir meu cartão de ponto? E tem empresa que quer dar advertência. Também, exatamente, né? Tem empresa que quer dar justa causa, quer dar advertência para o empregado. E fala assim, olha, se você não assinar, eu vou te dar advertência. Normalmente eles me ligam e falam assim, então manda pôr na advertência na justa causa porque você não está assinando, porque é o seu controle de ponto de 6 meses atrás. Não faz sentido, como é que você confere? Eu acho que o maior problema é que eles falam, né? Se você for contratar e fazer o controle todo para ser perfeito, você tem que contratar mais 20 pessoas. E o custo de 20 pessoas... É absurdo. Vai ficar muito caro para você poder ter todo o documento perfeito, bem... Mas, Edson, tem medidas bem simples. Sim. O arroz e o feijão, em muitas empresas, não fazem. O arroz e feijão. Mas eu acho que é fazer um sistema mais robusto, mais que você gaste alguns... Não, mas qual que é a dificuldade? Você está entregando o EPI para o cidadão, você entregou o calçado, entra aí no aplicativo, se for digital, né? Assinatura. Entra aí, por favor. Qual que é a dificuldade disso? Nenhuma. Mas só que só que você tem que vincular de uma forma que ele não pode burlar isso. É isso que eu estou te falando. Você tem que ter uma tecnologia que eu mando para você, você assina, quando vier para mim, aí eu te libero o documento. Sim. Entendeu? Você
assina me pedindo e eu assino te entregando. Um sistema decente, ele já faz isso. Você está aqui, o cara assinou, você já sabe. Então, é isso que eu estou te falando. Aí agora, você tem que demitir por justa causa agora aquele que não tem um contrato. O supervisor vai lá, entrega o EPI e sai correndo. Então, não tem que ir para outro lugar. Passa no almoxarife, né? O almoxarife fala, pega aí, depois você assina, né? E aí não esquece. Ó, Gustavo, infelizmente, a gente... Ainda bem que não tem cerveja nem vinho aqui na mesa, porque senão o papo vai até meia-noite e a gente tem um produtor aí que já começa a olhar com a gente, porque é o último ainda, né? Mas o papo passa rápido, a gente não consegue sentir o tempo passar. E acaba que faltando algumas perguntas ainda, tá? Mas eu espero que a gente consiga ter solucionado algumas coisas. Mas tem um minutinho, né? Tem. Com mas relação eu só quero avisar vocês mandam um horário aqui, eu estou tranquilo. Com relação ao previdenciário, né? O que o pessoal te procura mais? É a aposentadoria? Porque mudou muito nos últimos 10 anos, né? Olha, e o que batem lá na porta do seu escritório e falando do previdenciário? Olha, hoje o pessoal tem muita dúvida em relação à aposentadoria e eles têm buscado benefício para se encostar de qualquer forma. É coluna, é joelho, é saúde mental. Eu não sei o que está acontecendo, parece que a população meio que adoeceu de uma vez, então eles buscam qualquer benefício para não ter que trabalhar. Mas será que é porque ficou fácil? Olha, mas eu acho que não é fácil, não. Tá fácil. Sabe por quê? Se você pegar o INSS, é a autarquia que mais tem ações no país. Então, dificultou mais ainda com a entrada da tecnologia, porque você faz entrada no requerimento, ou é o robô que vai fazer a análise do seu requerimento, ou algum analista. Não tem para quem você cobrar, você tem que esperar. Então, assim, hoje a dificuldade é a aposentadoria, que tem inúmeras dúvidas, e o que eles mais querem... Mudou bastante, né? Sim, e o que eles mais querem é algum benefício para se encostar. É saúde, a coluna. Dá um jeito, doutor, dá um jeito que eu não quero trabalhar. E às vezes não tem o que você dar um jeito. E o burnout também é um assunto que está bem forte também. Sim. Né? Com relação aos afastamentos, não sei se você tem essa informação, que alguns afastamentos não necessita mais fazer a perícia ali. Você tem essa informação? Olha... Porque até então era todos os afastamentos tinha que ter a perícia. Passar lá com o médico perito do INSS. E você tem essa informação que alguns afastamentos, alguns tipos de doença, não está acontecendo mais a perícia médica? Olha, até onde, nos casos que eu tenho no escritório, todos têm perícia médica. Não teve nenhum afastamento por doença que não teve o acidente, né? Normalmente você manda laudo, você anexa tudo no meu INSS do cliente, mas sempre pede para fazer a perícia. Então, agenda até no posto mais próximo da residência. Mas, por hora, eu não vivi isso ainda, de conseguir o benefício da pessoa sem a perícia. Sem a perícia. Porque seria uma facilidade que o INSS não dá, né? Eles cortam o benefício, né? Eles cortam o benefício de quem está na cama ainda. Eles sabem que cada mês postergado é economia. É economia. Não, tudo bem, mas imagina, você dá entrada na documentação e ali o seu médico, você vai juntar um laudo que indica como 90 dias de afastamento. E aquilo ser praticamente automático e não ter a perícia, seria facilitar a vida para o segurado, né? Sim. Né, pessoa? Poderia ser desde que o médico fosse um credenciado, né? É uma informação que me passaram, eu falei, ainda não deu tempo de pesquisar, de estudar, né? Tá, eu não vivi isso ainda, mas normalmente quando dá uma cirurgia, algo do tipo, você precisa provar que existiu a cirurgia, né? Tem que ter o laudo médico, tem que ter ressonância, raio-x, e sempre pede para ir na perícia para realmente ver se vai dar os 90 dias ou se vai dar mais. E assim, você faz o pedido hoje, não vai sair daqui 15 dias, é 30 dias, é 45 dias, 60 dias para você ir para a perícia, para depois você começar a receber o benefício. Então, assim... E eu posso receber 2 tipos de benefício ou não? Cara, eu entendo que não. E essa pergunta, se eu falar para vocês, eu vou estar mentindo. Eu não sei te falar. Eu acho que não. Acho que essa parte pode cortar, a gente pesquisa, né? Para responder. A gente corta. A gente então, corta, né? Tá, então agora... Você sabe me responder? Porque eu não sei. Sim, desde que sejam eventos diferentes.
Como assim? Eu posso a minha irmã ela hoje é pensionista. Tá. Daqui a 2 anos ela vai se aposentar por contribuição normal. Tá. Então ela pode receber os 2 benefícios. Não, isso sim. O que ela não pode fazer é receber, matou um marido, depois matar outro e vai somando. Isso o que eu estava entendendo era o seguinte, ela tá aposentada, sofre um acidente e recebeu a doença. Se ela for aposentada, uma vez aposentado, não tem direito a nada. Ele se ferra. Ele se ferra em tudo. É assim, na parte que você está falando dela, ter um benefício previdenciário de uma morte, de um marido, filho ou esposa, e acabar se aposentando, ela vai escolher o benefício maior e o outro cai 50%. Eu estou errado, é isso mesmo? Ele não vai cair, ela tem que fazer a opção. Do que recebeu o maior e o outro é cortado pela metade e ela continua recebendo. Isso vai acontecer quando ela receber o outro benefício. Exatamente. Isso. Não, funciona assim. Isso já é uma coisa que a gente trabalha bastante no escritório. Mas tem muita gente que começa a dar entrada nos pedidos previdenciários, não consegue ter êxito e volta para o escritório para pedir ajuda. Para acabar contratando e você vê lá a pessoa junto no documento, só requer o benefício e acende 2 velas lá e vai dar tudo certo, né? E não dá. Hoje parece que é praxe negar, né? Como é que é? O doutor vai me aposentar. O doutor vai me aposentar. Agora, Gustavo, vamos para uma parte final aqui que a gente chama de um quadro não R no H. E que vamos fazer 4 perguntas para ti, que se você puder responder, a gente fala, senão você fala próximo. Tá. Beleza? O erro trabalhista que mais te dá dor de cabeça, qual que é? A falta de registro. Beleza. E a lei que você gostaria de atualizar ela amanhã? Olha, não atualizar, mas regulamentar a pejotização, né? Olha, não falamos sobre isso, sim. Hein? Regulamentar a pejotização, acho que seria importantíssimo para fazer o equilíbrio, tanto empresa quanto funcionário, né, contratado, para saber como vai ser, se vai existir a possibilidade de uma arrecadação de INSS para ambos, né, tanto para a tomadora do serviço quanto para a contratada, porque vai ficar nesse limbo, né, porque a empresa vai querer ele no horário comercial. Mas se a gente fala de pejotização, ele tem que prestar serviço, independente da hora, ele pode prestar o serviço. Tem que somar a renda dele. Né? Exatamente. Então, ele prestou o serviço ali programado, acabou. Agora, muita gente confunde pejotização com a CLT. Não, vou fazer a pejotização com ele, entra às 7, sai às 5, tem 13º, tem férias, toma advertência e quando chega isso no escritório, cara... O ruim é querer ser PJ durante o contrato de trabalho e depois que sai querer ser CLT, né? Exatamente. Então, acontece isso. Parece que a discussão lá no Supremo foi um médico, né? Que trabalhou como PJ durante muitos anos num hospital e quando... houve aí o distrato, ele pediu um vínculo empregatício, né? Até tem uns vídeos aí do Alexandre Moraes falando, ele gostou enquanto não pagava imposto de renda, né? Então estava bem legal. E agora ele vem pedir, então... Recalcula tudo que ele tem que pagar imposto de tudo. E é uma pessoa, né, um profissional totalmente esclarecido, e que então ele aproveitou de uma situação e agora quer mudar isso, né? E até o que você tinha comentado comigo em off, quando a gente estava falando, que você comentou que tem uma pessoa que ela estava abrindo um processo trabalhista, pedindo vínculo trabalhista, mas ela não tinha um registro em carteira porque ela recebia o Bolsa Família, né? Exatamente. Então, se um juiz for inteligente, ele pode até falar para ele, ok, vou dar o crédito porque o advogado, a empresa não deveria estar compactuando com você sobre essa decisão. Então, ela vai pagar a parte dela. Só que você também vai ter que devolver tudo que você recebeu do LOAS. Normalmente, o juiz já oficia o Ministério Público do Trabalho para apuração de crime, né? Então, o Ministério Público do Trabalho já faz os pedidos, vê a possibilidade e a necessidade da devolução do dinheiro. Mas se tornou praxe de mercado. Então, todo mundo se beneficia durante um período. Aí depois vai atrás. Aí o funcionário, o colaborador é mandado embora, recebe todas as verbas e volta atrás querendo reconhecimento de vínculo. Mas ele esquece, né? E se você for no portal da transparência colocar o CPF da pessoa, você sabe todo o período que ele Acontecia recebeu. Isso com o seguro-desemprego, né? Também. Eu vou trabalhar sem registro e aí vou receber o meu seguro-desemprego, as X parcelas lá, aí depois pede vínculo empregatício daquele período, né?
Pô, e aí, né? Então tá bom, devolve, né? E qual que é o mito mais engraçado que já te perguntaram que você falou, não acredito que ainda estou ouvindo isso? Cara, eu marquei aqui no celular alguns. Deixa eu pegar um legal aqui. Esse já é no finalzinho, né, o Edson? A gente já está no bloco final. Não, vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente já está precisando encerrar aqui, senão eu vou ter que pagar horário extraordinário. Diária, pagar diária pro Aí eu saí daqui e falei assim, doutor, deixa um cartãozinho seu comigo. Não, mas é contrato, não é PJ mesmo. Diz você, Edson, ia te chamar de Fran. Diz aí, ó, o mito trabalhista, porque você já passou por isso também, né? O mais engraçado. Poxa, mas eu não pensei em falar, cara. Eu só pensei em fazer a pergunta. Qual que é a sua, então? Não, na verdade, aconteceu com a Célia, né? Eu lembrei do a Célia perguntou para o candidato, né? Perguntou se a carteira de trabalho dele, aquela carteira física, se ela era branca. Sua carteira é branca? Aí o candidato falou assim, não, ela é azul. Não, o que eu lembrei... A Célia falou que isso aconteceu mesmo. O que eu lembrei do mito aqui, não é o mito, né? Mas é que é aquela famosa volta das férias, quando uma pessoa recebe o salário e não tem dinheiro porque estourou. Por que veio negativo a minha conta, né? Aí fala, mas você saiu de férias? Saí. Ah, mas férias é dinheiro que a gente recebe. Não tem nada a ver com o salário do mês. Aí para explicar para ele que ele só foi antecipado. Exatamente. E tem mais um terço para isso, né? Para dar uma melhoradinha, né? Quando ele voltar... Para poder gastar os 10. Ainda pode vender os 10. Vamos lá. Sim. Lembrou? Ó, o mito mais engraçado que eu já escutei... Cara, tem alguns, mas é em relação a verbas. Sempre é em relação a verbas. Por quê? Além de receber tudo, ele acha que tem mais direito, né? E hoje, com esse excesso de informação, parece que o advogado não está servindo mais para falar a realidade pro... Doutor Google. Doutor Google hoje responde muita coisa. Tem o ChatGPT, tem as IAs da vida aí. Então, assim, às vezes ele chega no escritório com mais informação do que a gente pode dar para ele. Eu falo assim, mas de onde você tirou isso? Não, eu vi no Google aqui. Mas todos os mitos caem tudo em cima de verbas rescisórias, o que pode ser descontado, o que não pode, até o caso do empréstimo consignado, que nós tocamos no assunto. Então, assim, a mitologia sempre vai cair, ao meu ver, sempre nas verbas rescisórias. Antigamente caía os 40% na rescisão, né? Sim. Depois mandaram depositar direto no banco para poder receber junto com o fundo de garantia. E eu lembro muito, cara, quando você vai entregar a rescisão de contrato para a pessoa... E ela olhava, eu trabalhei 15 anos aqui e você só quer me pagar R$ 1.200? Falei, calma, mas os 40%, que é o que conta o teu tempo de trabalho, está depositado no fundo de garantia. Eu só tinha... Sim, mas fundo de garantia você já depositaram o tempo todo. Aí ele não lembrava, ele não sabia até às vezes, que os 40% era depositado no mês que ele saiu. Ele achava que aquele dinheiro também já estava acumulado. E o saque aniversário dá confusão, né? Pra nem estou sabendo disso, que eu já saí da área quando saiu, então já não estou preocupado. Dá confusão. O saque aniversário não só dá confusão, como traz muito prejuízo, porque de repente ele está ali com 5, 6 mil, ele faz um saque de 300, 400 reais. Só que ele vai poder sacar depois de 1 ou 2 anos. E ele vai precisar do dinheiro. Ah, mas estavam querendo cortar isso daí, né? O saque aniversário, parece que o Lula está querendo... Olha, não entra em política. Não vamos entrar em política e já estamos na parte final. Doutor, agradeço bastante a sua participação aqui. Espero que a gente tenha esclarecido bastante assunto aí para o pessoal. Já vou dar o segundo boa noite. Opa. E vou agradecer também ao nosso público que está aqui assistindo, que também precisa dar o seu like, compartilhar, dar a sua opinião, fazer as suas sugestões. E agradecer a Ritaco Seguros e a Trilha Emprego pelo nosso podcast. E não esqueçam também, né, de se inscrever no canal Não Erre no H. Doutor Gustavo, tem canal no LinkedIn? Instagram, que é ADV Gustavo Matias e Matias Oliveira Advogados.
Lá a gente, toda semana a gente vai soltando algumas notas, algumas coisas aí pro pessoal ir se atualizando e vai chamando a gente. Qualquer dúvida a gente vai respondendo. Sempre tentando solucionar e ajudar da melhor forma possível. Legal. Dentro de uma outra oportunidade, a gente espera o senhor aqui para a gente poder estar falando também de pejotização, que passou direto e a gente não acabou falando. Por hora, gratidão pelo convite. Obrigado mesmo, estou feliz. Nós que agradecemos. E pode chamar aí que sempre que der eu venho e trago uma garrafa de vinho para a gente tomar depois. Compromisso, hein? Não, toma durante. Vamos tomando durante. A gente está tentando aplicar isso daí e começar a falar o método bom, né? Quem sabe os convidados tragam sempre um vinho para a gente tomar. Exatamente. Obrigado, Gustavo. Agradeço, gente. Valeu, Valmir. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.